Doutora Ticiane, muito obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Vamos à pergunta que os produtores fazem diariamente. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, vai ser prorrogado de novo? Já estamos aí terminando o período que foi dado da última vez, não? Pulga, primeiramente, obrigado por estar aqui com vocês. Eu acredito que o CAR não será prorrogado, porque se a gente olhar as estatísticas, a maioria dos produtores já fizeram a inscrição. O que acontece é que agora a gente está no processo de análise desse CAR, né? E também no processo de migração. Porque o que acontece? O CAR, esse Cadastro Ambiental Rural, que é esse registro eletrônico que vai trazer a reserva legal, as APPs, todas essas informações ambientais do imóvel rural, ele foi instituído com o Código Florestal em 2012, né? Mas esse registro eletrônico já existia a nível estadual. Então, muitos produtores só estão aguardando a migração do CAR estadual para o SICAR, que é o CAR federal. E aí, nessa migração, como as informações são diferentes, né, as secretarias do meio ambiente deram um prazo também para esses produtores trazerem essas informações adicionais para poder a migração ser completa. Desta vez o prazo termina mesmo logo mais agora, não? Isso, o prazo é até o final de maio, né, desse ano, 2018, e eu acredito que dessa vez vai ser definitivo. E aí os produtores precisam se atentar às consequências do término do prazo de inscrição do CAR, principalmente para aqueles que não fizeram. Agora vamos falar dos problemas, e você citou agora, que serão decorrentes, né, de não ter feito o cadastro ambiental rural. Muitos produtores acham que é só financiamento de banco, que ele teria algum problema com o banco. Mas é muito mais do que isso, né? Você, como advogada, especialista em barter, por exemplo, que é aquela troca de produtos por insumos, né? Vê dificuldade para muito produtor, né? O que você tem visto no dia a dia quando se exige o CAR do produtor? A nossa maior dificuldade, Pulga, é assim, às vezes o produtor, que muitas vezes é arrendatário ou parceiro, né, daquela área, ele não entende que ele também, enquanto aquele que tem a posse, precisa apresentar o CAR. E esse CAR, ele pode ser feito tanto pelo proprietário quanto por ele mesmo. Então, se o proprietário não foi diligente, né, o proprietário da terra não foi diligente no sentido de fazer a inscrição, ele precisa correr atrás dessa inscrição. Por quê? Porque quando ele for atrás do financiamento público ou privado, ele vai precisar apresentar o CAR, porque as empresas precisam verificar se as reservas ambientais estão sendo respeitadas, inclusive para excluir isso do cálculo de produtividade dessa área. Porque quando a gente pensa em barter, vamos pensar no barter agrícola somente, eu preciso entender quantas sacas aquela área vai produzir para eu poder saber quanto eu estou originando para trading, né? E quanto de fato dessa originação eu não estou entrando em área de desmatamento. Porque eu preciso entregar para trade uma soja, por exemplo, livre de desmatamento, uma soja verde. Por isso, o CAR é fundamental para que você conceda. Eu falo você porque a doutora Ticiane, vamos explicar, trabalha com grandes empresas, multinacionais inclusive, que fazem o barter. E ela faz o aconselhamento jurídico dessas empresas. Sem o CAR, você não autoriza a liberação de financiamento, né? Sem o CAR, eu não autorizo, e assim, o que é importante, às vezes a gente pensa que a gente está resguardando só o lado da empresa, né? Sim, a empresa está se resguardando pelas questões ambientais, porque por questões de compliance, ela não quer trabalhar com produtores que estejam com áreas irregulares por questões ambientais. Perfeito. Só que para o produtor há consequências. Então, quais são essas consequências? Ele não consegue participar do programa de regularização ambiental, que precisa do CAR para poder aderir. Ele não consegue mais, se a partir de maio, no final de maio, ele não tiver feito a inscrição, ele não terá mais acesso ao crédito rural. Né? Essa é uma consequência legal, está expresso na lei. E muitos produtores não sabem disso, e muitos produtores precisam de custeio. Então, eles não dependem só do financiamento privado. Então, é importante eles entenderem que o custeio será negado se ele não tiver o CAR. E também não é só ter o CAR, né? Ele precisa ter o CAR e esse CAR precisa estar adequado, porque às vezes o CAR está em fase de análise e consta ali um embargo, porque ele ainda não regularizou a situação junto ao Ministério Público.
Porque o problema não é necessariamente ele ter, ter feito o desmatamento ou o proprietário anterior, porque vamos lembrar que muitas áreas são compradas e o passivo ambiental passa de um proprietário para outro, né? Então, não é muitos sempre. compraram terras que já têm um passivo ambiental e ele deve cumprir com isso. E ele deve cumprir. Muitas vezes ele não sabe que está com passivo ambiental porque a análise jurídica da compra e venda não se atentou para isso, né? Que essa é a importância de ter um advogado que vai entender de agro, né? Não vai entender só da compra e venda, não é uma compra e venda urbana, né? De um apartamento. Um pouco mais difícil do que uma compra simples na cidade. Exatamente. Aí quando esse produtor está ali com a área, aí vamos pensar, eu dou a negativa, ele, não, mas não tinha isso, eu não fiz nada. Exatamente, às vezes você não fez nada, mas a sua área está com esse passivo, e esse passivo agora passa a ser uma obrigação sua. Então ele tem que recompor a reserva, ele tem que se regularizar, ele tem que assinar o termo com o Ministério Público. Isso tudo às vezes ele não sabe, né? Então quando a empresa, a multinacional ou o banco dá a negativa falando apresenta o CAR ou então o seu CAR não está legalizado, é essa informação que ela está passando. Sim, eu não quero me comprometer, né, com uma área que está irregular, mas você também já está comprometido com isso e às vezes você não sabe. Então é importante procurar um advogado e ter detalhes sobre esse cadastramento rural. Não só fazer o cadastro ambiental rural, mas também acompanhar a evolução dessa análise que é feita a cada cadastro que é apresentado. Exatamente, Puga. Mas o mais interessante é que, assim, às vezes a gente fica parecendo que é o lobby dos advogados, né? Não é, porque esse produtor, ele pode ver se o sindicato dele vai, porque muitos sindicatos, principalmente no Mato Grosso do Sul, Bahia, eles estão fazendo o cadastramento para os produtores, eles já têm uma consultoria para o CAR, para o acompanhamento do CAR, então muitas vezes ele já pode ir pelo sindicato e conseguir fazer isso de graça, né? Só pela contribuição que ele já fornece. Não é necessário, lógico, necessariamente, né, procurar um advogado, é isso que você quer dizer. Há instituições que oferecem, vamos dizer, como sindicatos rurais, como outras entidades que oferecem uma assessoria jurídica para o produtor. Eu acho que a frase importante é assim, procurar um profissional especializado. Que conheça exatamente o que está fazendo e a exigência de lei. Exatamente, eu acredito que é isso. Então fica um alerta aí, até o final de maio é preciso fazer o cadastro ambiental rural. Quem não fez deve fazer imediatamente, o mais rápido possível. E quem já tem cadastro lá, é necessário acompanhar, ver se não tem alguma restrição, algum embargo, alguma exigência que pode complicar lá na frente. Exatamente. É isso, doutora Tiziane? Basicamente isso. Passamos o recado, doutora Tiziane? Passamos. Eu acredito que o produtor ele tem que estar atento a isso porque vai influenciar em um financiamento, vai influenciar uma operação de barter, vai influenciar até na compra e venda pela trading, porque se a trading vê que ele está no cadastro, né, com passivo ambiental, ela pode se negar a comprar o produto dele. Porque ela estaria se comprometendo também no futuro com esse produto. Exatamente. Bom, você acaba de ouvir a doutora Tiziane Figueiredo, advogada especialista em agronegócio, um alerta para o cadastro ambiental rural. Obrigado por ter participado do nosso programa. Obrigada, Puga. Voltamos.